Amada, a questão toda, Beatriz, é que o Salvador, nós temos sempre em mente que o Salvador andou na nossa época. Isso às vezes conflita um pouco com o entendimento, porque se ele andou na época da graça, então os assuntos todos têm que ser da graça. Não, minha amada. Na Bíblia, o Novo Testamento começa em Mateus, no início de Mateus, no início de Marcos, no início de Lucas e no início de João. Na Bíblia. Mas de verdade, de fato, a nova aliança começa com a morte do Salvador. Então tenha isso sempre quando for ler Novo Testamento. Tenha sempre em mente que você está lendo, na verdade, Velho Testamento. Está lendo Velha Aliança até o momento que o Salvador morre no Calvário, lá no madeiro. Assim, quando Nicodemos esteve com o Salvador e conversou esse assunto, era um tempo ainda da lei de Moisés, um tempo da velha aliança, era um tempo em que nós éramos imundos, prostitutos, que nós estávamos afastados do Criador, sem esperança e sem o Criador no mundo, como está escrito pelo Shaul, pelo Paulo. Assim sendo, quando... eu estou naquela câmera ali, eu fico olhando para essa daqui, mas eu estou na de lá, viu, amado? Me confundo, porque essa aqui não está funcionando, essa aqui está parada, ó. Ela gravou minha imagem ali parada ali e não volta mais, nem que a vaca tussa. Então é na de cá. Então o que ocorre? Quando o Salvador conversou com Nicodemos, era um período ainda da antiga aliança. Aí o assunto que eles estavam tratando era um assunto de transição, tá certo? Transição de um período para outro. Por isso é que ele fala, como eu vou nascer de novo, né? Como eu vou, por acaso entrarei de novo na barriga da minha mãe? Isso é coisa humana, coisa física, né? Porque ele está entendendo tudo físico, tudo carnal. A aliança antiga era uma aliança da carne. Shaul chegou a dizer assim, se alguém pode dizer da carne, ainda mais eu, hebreu dos hebreus, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado conforme a lei de Moisés no 8º dia, fui fariseu, estudei aos pés de Gamaliel, na seita dos fariseus eu fui irrepreensível, olha que moral, né? Irrepreensível na seita dos fariseus. É neste momento, claro, que ele diz assim, tudo que aprendi me serviu de lixo, de esterco, de cocô. Mas nesse período que o Salvador falou, era período desse que Shaul se refere, entende? Então aqueles homens eram carnais, aqueles homens só pensavam em coisas da lei de Moisés, coisas humanas, olho por olho, dente por dente, entende? Matar animal de verdade para fazer sacrifício, era tudo coisa física, né? O pão que eles comeram era o pão ainda físico do deserto, não havia o pão que foi dado um dia depois da ceia, que ele falou, eu sou o pão vivo, né? Este é o cálice do meu sangue, da nova aliança, enfim. Não havia acontecido essas coisas espirituais, como hoje nós estamos vivenciando, onde todas as questões envolvendo a salvação, a conduta nossa como pessoa que quer agradar ao Criador são condutas espirituais. Não era essa época. Por isso é que ele viu as coisas sempre materiais. Aí o Salvador explicou a ele, falou, não é nascer fisicamente. Fisicamente já nasceu da tua mãe. É espiritualmente, é nascer do Espírito. Entende? É nascer de uma prática renovada, uma prática moderna, uma prática que antes não era feita. A prática espiritual. E que hoje ainda, aí que está, minha amada. Ainda hoje, né, o sistema religioso ensina aquela prática antiga física e não a espiritual. O Salvador disse, olha, o caminho. O próprio Nicodemos conversando com ele, ele falou assim, eu vou para o meu pai, e eu indo, voltarei para buscar, porque vocês sabem para onde eu vou e sabem qual o caminho. Aí o Nicodemos perguntou, nós não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? Porque Nicodemos só via coisa física, caminho, um chão, uma rua para andar, né? E, por exemplo, o Nicodemos, ele tinha um dia nascido da mãe dele, então ele via coisa física, que ele teria talvez que voltar para o ventre da mãe, físico. Então Nicodemos andava da casa dele para um lugar, para outro, então ele via caminho físico, rua, tudo para ele era físico. E o Salvador dizia, não, eu sou o caminho. Tá certo? Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Esse caminho que é o Salvador, ele não é caminho físico, ele é caminho espiritual. Aí, neste momento, é aquela coisa da inferência. Eu caminho, a verdade e a vida. Não estou falando de verdade e vida. Ele é verdade, ele é vida, mas não é o assunto aqui agora. Para não confundir tudo e nos desvirtuar, amado, entende? Que além da verdade e a vida, ele é tudo, né? Ele é tudo, entende? Mas o que ele está falando nesse momento de principal, não é verdade e vida. Neste momento ele está dizendo caminho espiritual, mas o processo religioso, para poder não deixar a pessoa raciocinar e ver que o caminho não é uma rua para andar, assim como também voltar para o ventre da mãe, não é entrar na mãe de novo, não tem como, eu meter a cabeça, vou entrar, não dá,
né, amado? Saiu. A gente já cresceu, não cabe mais lá dentro. Então, e lá não tem mais aquele local, aquela placenta que tinha. Não tem como, é impossível. Também da mesma impossibilidade de voltar a placenta ao ventre da mãe, é a impossibilidade de caminhar por um caminho físico e chegar a ele. É isso que é o mais simples, amada. Mas as pessoas vão para o caminho físico do templo. Verdade. Da denominação, de uma conduta humana, física. Enquanto verdade. essas coisas são todas espirituais. Então foi a Beth que falou? Qual é o nome? Beatriz. Então, Beatriz, Bia, né, carinhosamente eu creio que as pessoas chamam de Bia. Então, Bia, você e sua esposa e a família, a situação toda é essa. Eram atividades físicas naquela época, hoje são espirituais. O pão hoje é espiritual, não é mais o pão do deserto. O Salvador explicou isso muito bem, minha amada. Mas o processo religioso, repetindo mentira a vida toda, pegou melhor, pegou mais do que o que o Salvador falou. Né? Que ele disse, vossos pais comeram pão físico que caiu do céu, que come, faz cocô e some. O pão que eu vos der é a minha carne, quem come deste pão não tem fome. Como ele falou para a mulher no poço, quem bebe dessa água que eu dou não tem sede, é a mesma coisa, é espiritual. Ele fala, chegará a hora, e já chegou, era aquela hora, aquilo era transição. Então, ali quando ele falou com Nicodemos, era por isso. Primeiro, Nicodemos só via as coisas da carne, ele não enxergava nada espiritual. Ele era igual Balaão, igual aquele bruxo que não enxergava as coisas espirituais, só enxergava a física. Amou mais o prêmio da cobiça, né? Do que a verdade e a justiça. Balaão, segundo as palavras de Pedro e Judas. Então, Judas, que é o Judas Zelote. Então, veja bem, o que ocorre foi isso. Nicodemos era um cara que só pensava nas coisas da lei de Moisés. Era um cara enfiado na lei. Era igualzinho o pessoal que você prega hoje para eles aí, que ele só fala coisa da lei. É porque está acostumado com isso. Não tem como. Você vai falar da verdade da Escritura para quem está enfiado no processo religioso protestante, o cara só sabe coisa da lei. Igualzinho Nicodemos, é tudo físico. Acha que as curas que estão havendo aí, tudo é cura do Criador, lá nesses locais que ele não vai compactuar nunca, não. A cegueira física é a cegueira espiritual de hoje, né? O manco é aquele que não caminhava no caminho, que hoje é o caminho verdadeiro, Salvador, Yahushua, né? Um caminho espiritual. Eu creio que esse assunto é tão vasto e também tão simples que eu poderia resumir em poucas palavras e poderia falar a noite toda, não ia fazer diferença. Porque dá para falar a noite toda sobre o mesmo assunto e pode resumir, dizendo simplesmente o seguinte: aquele momento era de transição, nada mais é físico, tudo é espiritual.